Fala galera, eu sou o Léo e está começando mais um Mundo dos Mascotes. E hoje vamos mostrar algo nunca antes mostrado na internet mundial. Vamos falar dos mascotes das 32 seleções que disputaram a Copa do Mundo 2018. Então você já sabe, deixa o seu like para fortalecer o canal, se inscreve se você ainda não é inscrito e claro, clica no sininho para receber todas as nossas novidades. Beleza? Mas antes, vale ressaltar que existem 3 categorias de mascotes. Os mascotes oficiais, que são apresentados pela própria seleção, os mascotes extraoficiais, que são geralmente adotados pela torcida, e os não oficiais, que são aqueles sugeridos pela imprensa ou por ilustradores. E como todos são importantes e merecem o nosso respeito, vamos falar não apenas dos mascotes oficiais, mas também daqueles propostos pela imprensa, pela torcida e, claro, também dos ilustradores profissionais, verdadeiras feras do desenho, dos quais deixarei todos os contatos na descrição aqui embaixo. E você ainda pode indicar o canal Mundo dos Mascotes em suas pesquisas escolares ou em suas matérias jornalísticas. E é claro que vamos apresentar os mascotes de uma maneira bem criativa. Fique agora com o álbum de figurinhas virtual dos mascotes da Copa do Mundo da Rússia. Vamos começar com as seleções do Grupo A, iniciando pelos anfitriões da Copa, a Rússia. Embora a seleção russa de futebol estampe em seu emblema a águia bicéfala, ou seja, a águia de 2 cabeças, um elemento herdado do brasão de armas da Rússia, tal símbolo ainda não teria sido utilizado como um mascote de fato, nem de forma oficial e nem mesmo extraoficial, já que os torcedores russos preferem o urso, símbolo que surgiu como uma provocação dos países inimigos à antiga União Soviética, mas que com o tempo foi sendo aceito como símbolo nacional. Contudo, também não encontramos nenhum registro oficial do urso como mascote da seleção russa, mas esta fera é também a preferida dos ilustradores. O principal símbolo da seleção uruguaia não está em seu emblema, mas da bandeira do país, que, assim como a bandeira argentina, ostenta o Sol de Maio, uma representação do deus do sol da cultura inca. Desta forma, o sol é a maior fonte de inspiração para os ilustradores na hora de escolher o personagem símbolo do Uruguai. Porém, a falta de um mascote oficial motivou o surgimento de outras representações para a equipe, como o boiadeiro, utilizado pelos álbuns Panini e Ping Pong nas Copas de 1974 e de 86 e 90, respectivamente, o Pato Celeste, mascote interpretado por um torcedor do Uruguai, o jornalista Gustavo Torena, que acompanha a seleção uruguaia pelas competições desde 1998, e o Fantasma de 50, versão que aparece nas edições de 2014 e 2018 do livro O Guia Secreto do Sabe Tudo das Copas, de Marcelo Martinez, e faz referência ao apelido que a seleção uruguaia recebeu após a final da Copa de 1950 no Brasil, quando venceu de virada a seleção brasileira por 2-1. O Fantasma de 50 também foi usado em 2014 em uma campanha publicitária de uma fornecedora de material esportivo do Uruguai, que mostrou o personagem passeando por pontos turísticos do Rio de Janeiro. A próxima equipe é o Egito e, enfim, temos uma seleção com um mascote oficial, provavelmente o caçula dos mascotes de seleção, anunciado em junho de 2018. Trata-se de Nile Crocodile, ou Crocodilo Nilo, numa tradução para o português. Como o próprio nome antecipa, Nilo é um crocodilo originário do rio Nilo, mas que aqui usa roupas de faraó. Aliás, os faraós é o apelido da seleção egípcia e a inspiração para muitos ilustradores na hora de sugerir um mascote para esta seleção. A águia, presente no brasão de armas do Egito, também serve de inspiração para mascote. A Federação Saudita de Futebol também apresentou seu mascote oficial há pouco tempo. Em outubro de 2017, o Falcão em versão de desenho foi anunciado e em janeiro de 2018 foi a vez da versão do mascote de campo. A escolha do Falcão como mascote foi mais que justa, já que este símbolo está presente no emblema da Federação Saudita e no apelido Falcões Verdes, que une uma ave popular dos Emirados Árabes com a principal cor do uniforme da seleção saudita. A palmeira também está presente no emblema e inspirou algumas versões de ilustradores. E para completar o cenário das Arábias, por que não um camelo e um tapete voador? Agora as equipes do Grupo B. Desde o século XII, a Espanha é o principal país do mundo a realizar as touradas. Sendo assim, o touro se tornou naturalmente um símbolo internacional, embora não seja um símbolo oficial da seleção espanhola de futebol, também conhecida como La Fúria Roja, ou a Fúria Vermelha.
Nos álbuns ping-pong das Copas de 1982, 86 e 90, o mascote da seleção é o toureiro. Já em 1994, a coleção apresentou outros símbolos nacionais, uma espanhola dançando flamenco e tocando castanholas. Contudo, nos últimos anos, o touro é mesmo o principal símbolo escolhido pelos artistas gráficos para representar a Espanha. Além das touradas, o responsável pelo sucesso deste símbolo é uma bebida espanhola, ou melhor, uma campanha publicitária. Tudo teria começado em 1956, quando o Grupo Osborne encomendou a uma agência publicitária um símbolo para a marca de conhaque. A figura criada foi a silhueta de um touro bravo que ficou conhecido como o Touro de Osborne e ganhou painéis espalhados por toda a Espanha. O Touro de Osborne, ou El Toro, como os espanhóis o chamam, foi inclusive gravado na grama do estádio russo Krasnodar, em homenagem à seleção da Espanha em seu último amistoso antes da Copa, em 9 de junho. A seleção portuguesa também não possui um mascote oficial, e mesmo extraoficialmente, não ganhou muitas representações ao longo da história, o que talvez seja um reflexo da pouca participação desta seleção em competições internacionais. Das 21 Copas realizadas, Portugal esteve em apenas 7 edições, e disputou somente 4 Jogos Olímpicos em 26 realizados com a modalidade futebol. Desta forma, os ilustradores foram buscar o símbolo da seleção de Portugal em uma famosa lenda portuguesa, o Galo de Barcelos. De forma resumida, a lenda conta que um devoto de São Tiago de Compostela, que alegava inocência em um crime, foi salvo da forca por um galo que, mesmo já estando assado, cantou como o devoto havia profetizado. Tradicional português e seus tamancos também é lembrado como mascote. O mascote oficial da seleção iraniana é uma chita asiática macho, ou guepardo asiático, chamado Yupa. O mascote foi apresentado oficialmente em maio deste ano, embora os iranianos já tivessem utilizado o símbolo em seu uniforme na Copa de 2014. O nome Yupa é derivado da palavra Yuspaleng, que significa chita, somado ao termo chispa, que significa rápido, já que a chita é o animal mais rápido do mundo, alcançando uma velocidade de até 115 km por hora. A seleção também possui o apelido de Leões da Pérsia. Neste caso, Pérsia é um sinônimo para a região onde o Irã está localizado, e o leão é um antigo símbolo que figurou na bandeira deste país dos anos 30 até 1979. O gato persa também é outro símbolo sugerido pelos ilustradores como mascote. A seleção do Marrocos utiliza em seu site oficial o apelido Leões de Atlas, em referência a uma subespécie do leão que já estaria extinta, mas que sobreviveu até os anos 40 do país, na região das montanhas de Atlas. No entanto, a equipe não contaria com mascotes ilustrados ou versões de campo oficiais, preferindo logotipos, fotografias ou pinturas de leões. Desta forma, as representações personalizadas ficam por conta da torcida e da imaginação e criatividade dos chargistas e ilustradores. Agora os mascotes das seleções do Grupo C. Presente no emblema da Federação Francesa de Futebol desde a fundação em 1919 até os dias atuais, o galo é um tradicional símbolo histórico da França e que foi escolhido como mascote da Copa sediada pelo país em 1998. Como explicado em nosso vídeo sobre mascotes de todas as Copas, a origem do galo como um símbolo francês está ligado ao termo Gaulos, que é utilizado tanto para referenciar um habitante da antiga Gália, atual França, quanto para se referir à ave galo. Atualmente, a seleção não possui mascotes oficiais, mas em 1998, em um período anterior à Copa da França, contou com o galo Jules como representante. Outras representações podem ser conferidas nos álbuns ping-pong das Copas de 1982 e 86 e nos traços dos ilustradores profissionais. Também com poucas participações em Copas, a seleção peruana não possui um mascote oficial, o que resultou em várias representações diferentes ao longo dos tempos. A coleção Ping Pong de 1982, por exemplo, traz um nativo tocando a tradicional flauta peruana. Já esta versão local escolheu o cão Ximoc, um famoso personagem da literatura peruana. O apelido dos jogadores, Los Incas,
é inspiração para alguns ilustradores, enquanto outros preferem a lhama, animal ícone do país. E até mesmo o personagem dos quadrinhos chilenos Condorito, na falta do Chile na Copa de 2018, representou extraoficialmente o Peru. Alguns ilustradores brasileiros, pela associação de palavras, preferem representar o Peru utilizando a ave de mesmo nome, embora a etimologia do país não faça alusão ao animal e seja uma provável referência a um antigo governante local. A seleção dinamarquesa também não participou de muitas Copas e não possui um mascote oficial definido. O álbum Ping Pong de 1986 apresentou como mascote uma sereia em referência à famosa estátua dinamarquesa da cidade de Copenhague. Contudo, as vitórias contra as poderosas Alemanha e Uruguai na Copa de 1986 renderam a Dinamarca o apelido de Dinamáquina, dado pela imprensa brasileira. Até hoje, o apelido Dinamáquina rende algumas versões ilustradas, como este patinho feio, clássico da literatura dinamarquesa, porém de metal, ou este guerreiro ciborgue, ambos feitos para a Copa 2018 e divulgados nas redes sociais. E por falar em guerreiro, em 2016 a Dinamarca estampou em seu uniforme a figura do lendário herói dinamarquês Roger Danske. Contudo, para a torcida e para muitos ilustradores, o mascote preferido ainda é o bom e velho viking com chapéu de chifres, versão historicamente incorreta, ou quem sabe, um barco viking. O símbolo da seleção australiana de futebol é também o animal símbolo da Austrália e figura no brasão de armas do país, o canguru. A seleção australiana possui, inclusive, o apelido de Socceroos, uma junção das palavras inglesas soccer, que significa futebol, e kangaroos. O mascote oficial da equipe é o canguru Malu, escolhido a partir de um concurso de desenhos vencido pelos irmãos gêmeos chamados Tom e Harrison, em maio de 2014. O símbolo é também a escolha unânime entre os desenhistas para representar a seleção australiana. Agora os mascotes do Grupo D. A Argentina possui forte tradição em Copas do Mundo e já conquistou 2 títulos mundiais. Apesar disso, não possui um mascote oficial. Entre as representações simbólicas dessa seleção, encontramos o boiadeiro, retratado nos álbuns Panini e Ping Pong das Copas de 1974 e 82, respectivamente, e o tradicional músico de tango, nos álbuns Ping Pong das Copas de 1986, 90 e 94. Alguns ilustradores preferem a figura do puma com color, uma subespécie de puma que habita a Argentina e regiões vizinhas. O sol de maio também é eventualmente utilizado para representar esta seleção. Também podemos encontrar até um cavalo como símbolo argentino. A próxima seleção é a Croácia, que surgiu da fragmentação da Iugoslávia em 1992 e que, apesar da pouca idade, já possui uma bela história em mundiais. Esta seleção não possui um personagem símbolo definido, o que confere bastante liberdade aos ilustradores na hora de elaborar um mascote. Alguns sugerem dálmatas, usando as manchas desse cão como referência aos quadriculados. Outros se inspiram no apelido da seleção, que é chamada de Equipe em Chamas, devido ao rápido futebol. Contudo, o maior símbolo desta equipe está mesmo no estilo único de sua camisa, quadriculada nas cores vermelha e branca, o que também inspira alguns mascotes. Mais que um símbolo da seleção, presente no emblema da Federação Croata, o xadrez é um símbolo nacional que figura no brasão de armas da Croácia. A origem deste símbolo é controversa. Uma das versões sugere que os quadrados fariam referência a 2 etnias, nomeadas de Croácia Vermelha e Croácia Branca. Outras versões atribuem origens mais românticas, como uma possível vitória de um rei croata numa partida de xadrez. Logo em sua primeira participação em Copas do Mundo, em 1994, a seleção da Nigéria ganhou o apelido de Super Águias, em referência à ave presente no brasão da Associação Nigeriana de Futebol, que por sua vez se encontra no brasão de armas da Nigéria. O apelido se tornou oficial e, embora a seleção não possua versões oficiais de um mascote ilustrado ou de campo, a águia é amplamente retratada por ilustradores e chargistas na hora de escolher um mascote. A Islândia participou de sua primeira Copa e, por ser um país nórdico, sua simbologia também está ligada à cultura escandinava e aos vikings. Desta forma, na falta de um mascote oficial, o guerreiro viking é o principal personagem utilizado como um mascote islandês.
O apelido da seleção islandesa é Nossos Garotos, reflexo do carinho da pequena população da Islândia de cerca de 335 mil habitantes às recentes conquistas dos jogadores. O apelido inspirou o autor de O Guia Secreto do Sabe Tudo das Copas a apresentar como mascote um garotinho azul jogando bola na neve. Agora os mascotes do Grupo E. O mascote oficial do Brasil, como todo bom brasileiro sabe, é o canarinho. Aliás, já contamos a origem e a evolução deste mascote aqui no canal, no Dossiê Canarinho, que você pode conferir clicando no link da tela ou da descrição. A escolha deste pássaro como símbolo se deve à nossa camisa amarela. O mascote ganhou muito destaque nos últimos anos com o surgimento da versão de campo, apelidada pela torcida de Canarinho Pistola. Desta forma, foram muitas as versões do canarinho que despontaram durante a Copa do Mundo da Rússia. O mascote oficial da Suíça é o cão São Bernardo, um animal nativo que se tornou um símbolo especial do país, por salvar vários alpinistas perdidos ao longo da história. Contudo, ao longo dos tempos a equipe ganhou várias representações diferentes. O álbum Ping Pong da Copa de 1994 apresenta uma vaca usando um chapéu típico suíço e correndo atrás de um queijo, especiaria tradicional do país. Já o livro O Guia Secreto do Sabe Tudo das Copas traz um homenzinho de suspensório e chapéu típico, segurando outro famoso símbolo nacional, o canivete suíço, que por sua vez pode ser usado como o próprio mascote. A próxima seleção é a Costa Rica, que também não possui um mascote oficial. Esta seleção ganhou o apelido de Los Chicos, uma expressão carinhosa local para se referir a garotos, algo como Os Pequenos. O livro O Guia Secreto do Sabe Tudo das Copas se inspirou neste apelido e sugeriu um ratinho como mascote da seleção. Já o álbum Ping Pong da Copa de 1990 trouxe a representação de uma mulher tocando duas grandes maracas, instrumento de percussão que na Costa Rica é tipicamente maior. Artistas da atualidade se inspiram em animais nativos, como o manati, ou peixe-boi marinho, o bicho preguiça e o pássaro iguirro, um tipo de sabiá. A Sérvia é uma nação que se tornou independente de Montenegro em 2006. Antes, ambas faziam parte do extinto país Iugoslávia. Após a independência da Sérvia, a seleção deste país passou a ser o único reconhecido pela FIFA como sucessor da seleção iugoslava. Mas se no mundo real a Sérvia não herdou nenhuma Copa da extinta Iugoslávia, no mundo dos mascotes fazemos questão de entregar as representações que lhes são de direito, mesmo que estes sejam mascotes estereotipados. Mas o atual mascote oficial da Sérvia é a águia branca, representada com apenas uma cabeça, mas que no entanto é inspirada na águia de duas cabeças presente no brasão e na bandeira do país. As duas representações da águia podem ser encontradas em recentes ilustrações. Vamos às seleções do Grupo F. Na Copa de 1974, quando a Alemanha ainda estava dividida entre oriental e ocidental, dois símbolos foram representados pelo álbum Panini. De um lado, o flautista de Hamelin, personagem da literatura que hipnotiza centenas de ratos com o toque de sua flauta. E do outro, um homenzinho fantasiado de copo de cerveja, já que a Alemanha é um país de grande tradição cervejeira. Nas Copas de 1982, 86, 90 e 94, os álbuns Ping Pong exibiram desenhos de um alemão com roupas típicas tomando um grande caneco de chopp. Contudo, o atual mascote oficial da seleção alemã é uma águia negra chamada Pauli, que foi criado em março de 2006, inspirado no brasão de armas da Alemanha. O nome foi escolhido em um concurso, no qual a opção Pauli ganhou com 42,5% sobre as demais opções. O livro O Guia Secreto do Sabe Tudo das Copas sugeriu um jogador com capacete de guerra, uma referência ao fato dos alemães terem participado fortemente das duas guerras mundiais. O mascote oficial da seleção do México é Kim, um poderoso mago de origem maia apresentado em junho de 2012. Antes de Kim, a seleção mexicana teve como mascote um cactus chamado Espinito, que foi criado em março de 2006 para apoiar a equipe em busca do tricampeonato na Copa da Alemanha, o que não aconteceu. Com grande tradição em Copas do Mundo, o México ganhou outros mascotes extraoficiais e não oficiais criados por ilustradores,
Os álbuns Ping Pong apresentaram várias versões do tradicional mexicano com o sombreiro, chapéu típico do país. A águia real, símbolo do México e presente na bandeira nacional, também é utilizada por alguns ilustradores para representar o México. Já o guia secreto do Sabe-Tudo das Copas inovou ao apresentar como mascote um lutador de luta livre mexicana, outro popular símbolo do país. Conforme mostramos em nosso vídeo especial de 2 anos do canal, o tigre é um importante animal da tradicional cultura da Coreia do Sul, e nada mais natural que este se tornasse símbolo oficial da seleção. O emblema da Federação Coreana contém um tigre na cor branca que, entretanto, por se tratar de um logotipo, não deixa claro se seria um tigre siberiano de pelagem amarela ou o tigre branco, uma variação do tigre de Bengala. Contudo, esta última foi a espécie escolhida como mascote oficial, apresentado em março de 2010 e batizado de Baeco. O nome Baeco significa literalmente tigre branco, e o mascote também é conhecido como 105, número que carrega em seu uniforme e que na Coreia do Sul tem pronúncia semelhante a Baeco. A coleção Ping Pong das Copas de 1986, 90 e 94 apresentou a figura do lutador de artes marciais. De 21 Copas realizadas, a Suécia participou de 12 edições, o que lhe confere uma participação mediana e algumas representações ao longo da história. O álbum Panini, da Copa de 1974, apresenta como mascote o Viking. Já o álbum Ping Pong, da Copa de 1990, traz um duende, personagem presente em lendas de países escandinavos, do qual a Suécia faz parte. Contudo, a Suécia não possui um mascote oficial, sendo mesmo o Viking o símbolo de maior destaque entre torcedores e ilustradores, seja com os famosos chifres no capacete ou da versão historicamente correta. Agora as seleções do Grupo G. O mascote oficial da Bélgica é o Diabo Vermelho. O símbolo é inspirado pelo apelido da equipe, Diables Rouges ou Red Devils, respectivamente francês e inglês, línguas locais. O apelido teria surgido após uma vitória de 5-0 contra a seleção holandesa em 1906, dado pelo jornalista Pierre Walkers, do jornal La Vie Sportive, que por sua vez é uma referência à cor vermelha predominante do uniforme belga. Contudo, o Diabo Vermelho virou mascote oficial apenas recentemente, em outubro de 2017, quando anunciaram o desenho vencedor de um concurso realizado pela Federação Belga. A versão do mascote de campo, chamado Red, veio logo depois, em março de 2018, quando foi apresentado nascendo de um ovo gigante, em um evento aberto na cidade de Bruxelas. Antes de Red, em 1986, a seleção teve como mascote oficial um leão chamado Diabolix, sendo o leão uma referência ao brasão de armas da Bélgica. O álbum Ping Pong das Copas de 1990 e 94 trouxeram um garoto fazendo xixi, uma referência à famosa estátua belga Manneken Pis. O símbolo da seleção inglesa está mais que institucionalizado. Trata-se do leão, figura presente não apenas no escudo da seleção inglesa, composta por 3 leões, como também no brasão de armas da Inglaterra, ambas por sinal representações bem semelhantes. Além disso, o primeiro mascote oficial de uma Copa do Mundo foi o Leão Willy, como contamos na parte 2 da nossa produção sobre os mascotes de todas as Copas. Assim, a representação do mascote do país não poderia ser outra a não ser o leão. O apelido da seleção, Three Lions ou 3 Leões, inspirou a criação de um grupo de mascotes de campo oficiais entre 2013 e 2016, chamados Pulse, Maine e Rory. A seleção da Tunísia possui o apelido de Águias de Catargo, devido à ave presente no emblema da Federação Tunisiana, que se soma à referência a uma cidade histórica do país. O apelido inspira os ilustradores e é bastante utilizado pelo site oficial. Contudo, não encontramos representações oficiais ilustradas ou de mascote de campo. A seleção do Panamá disputou em 2018 a sua primeira Copa do Mundo. A equipe, no entanto, já possuiu um mascote oficial, uma águia-árpia chamada Garra, apresentada ao público em outubro de 2012. A árpia é um símbolo nacional presente no brasão de armas do país.
Contudo, o atual apelido da seleção panamenha é Maré Vermelha, em referência ao canal do Panamá e à principal cor do seu uniforme. O apelido rendeu à equipe algumas representações interessantes dos ilustradores. Agora as seleções do Grupo H. Os jogadores da seleção polonesa são chamados de Águias Brancas, devido ao emblema da Federação de Futebol e ao brasão de armas da Polônia, que exibem esta ave. O mascote oficial baseado neste símbolo foi apresentado em abril de 2014 e o seu nome é Bielik. A águia é também o principal símbolo utilizado pelos ilustradores para representar a Polônia. Presente no brasão da Colômbia está o Condor dos Andes, e este símbolo é bastante usado pelos ilustradores como mascote da seleção colombiana, embora este não seja oficial. Entre as representações encontradas, o álbum Ping Pong da Copa de 1990 traz um colombiano com o chapéu típico do país fumando um charuto, uma referência ao fato da Colômbia ser um forte produtor de tabaco. Já o álbum Ping Pong da Copa de 1994 apresenta uma colombiana com chapéu típico e utilizando uma peneira, uma menção à produção de café, outro famoso produto nacional. Este mesmo ano, a seleção colombiana adotou como mascote um jacaré extraterrestre chamado Max Caimán, que veio para a Terra com a missão de ajudar os jogadores colombianos a vencerem um time de criaturas alienígenas. A Associação Japonesa de Futebol possui em seu emblema um corvo de 3 patas chamado Yatagarasu, que na mitologia japonesa representa o sol. Este corvo inspirou a criação de 2 mascotes oficiais, os corvos Carapi e Carará, que também são representados com 3 patas. Em 2014, a seleção japonesa adotou o personagem Pikachu como mascote oficial. A equipe japonesa possui ainda o apelido Samurais Azuis. A seleção de Senegal tem o apelido de Leões de Teranga. A palavra teranga é utilizada pelos senegaleses para se referir à hospitalidade e senso de acolhimento do próprio povo. Já o leão faz referência a um forte símbolo do país, presente no brasão de armas do Senegal e no emblema da Federação de Futebol. É isso aí, galera, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, deixe o seu like para fortalecer o canal, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e, claro, clica no sininho para não perder nenhuma novidade. E eu te espero no próximo programa do Mundo dos Mascotes. Tchau!